Professor Douglas, hoje eu vim falar um pouco sobre o livro que eu li, que foi As Aventuras de Tom Zé em Goiás, que é esse livro aqui. É um livro relativamente pequeno, mas que mostra muito sobre a cultura de Goiás. A história começa quando um menino chamado Tom Zé, sua mãe Marieta e seu cãozinho mágico Felipe adormeceram e acordaram em um lugar onde eles nunca tinham visto. Quando eles chegaram, Tom Zé tinha muitas perguntas, já que ele era um menino muito curioso. E eles foram recepcionados por um homem que falou que eles estavam na cidade de Goiás. Então, se conformando com a situação, eles começaram a andar pela cidade. E Tom Zé observou que as casas eram muito antigas, estilo colonial. E começou a fazer várias perguntas a respeito do assunto. O homem começou explicando que aquela era a cidade de Goiás e que ela era a antiga capital do nosso estado e que tinham passado para Goiânia por conta que achavam de difícil acesso àquela cidade, as estradas eram muito ruins para lá, então acharam melhor colocar para Goiânia. Quando se passou a capital para Goiânia, todos os olhares estavam voltados para ela e acabaram meio que esquecendo a cidade de Goiás. Então ela meio que ficou menos habitada, e as pessoas já não circulavam tanto, apenas os habitantes mesmo daquela cidade, que moravam mesmo lá. Então acabou que as igrejas, chafarizes, praças ficaram preservadas. Então a Unesco em 2001 falou que decretou que a cidade de Goiás ia ser um patrimônio histórico da humanidade. Tom Zé ficou muito interessado por aquilo, ficou muito fascinado por ela ser um patrimônio histórico da humanidade. Aquele senhor, então, levou eles para conhecer outras coisas, e uma delas foi a procissão do Fogaréu, onde ele explicou que retratava a busca e a prisão de Jesus Cristo e que todo ano aquela cerimônia se repetia. Então, Tom Zé viu, ficou um pouco assustado, mas prosseguiu fazendo perguntas adiante e vendo aquela cidade tão bonita para ele. Então, o homem foi e mostrou um pouco sobre Veiga Vale, que é uma das maiores artistas da arte sacra de Goiás, sendo inclusive comparada com o Aleijadinho. Então eles continuaram seguindo pela cidade e cada hora aparecia uma coisa diferente, uma história diferente. E esse homem contou de como foi, qual era o seu nome e como foi a descoberta do estado de Goiás e da cidade. O nome dele era Anhanguera, que significava Diabo Velho, e que esse nome ele havia herdado de seu pai, que foi o descobridor do estado de Goiás, Bartolomeu Bueno da Silva. E ele disse que seu pai veio para Goiás a pedido do rei e que seu pai era um bandeirante. E que ele, aos 12 anos de idade, veio junto com seu pai, porque seu pai queria que ele herdasse tudo que ele tinha feito. Então, ele disse que no início não foi muito fácil, porque eles não tinham achado nenhuma riqueza, ou digamos, eles não tinham achado nada aqui nessas terras, mas com muita persistência eles encontraram. Ele disse que a viagem não foi nada fácil, porque muitas pessoas adoeciam, morriam no caminho e não havia estradas naquela época. Quando chegaram aqui, havia outros habitantes, que eram os índios goiáses. E ele disse que não foi muito fácil de convencer eles a mostrar as minas, as riquezas daquele lugar, porque os índios eles preservavam muito a natureza e para eles aquilo era muito sagrado. Então seu pai meio que teve que contar uma mentira, falando para eles que se não mostrassem a mina, as terras cheias de ouro, de riquezas, eles iam botar fogo em tudo, nos animais, nas florestas. Então os índios, acreditando, né, inocente, acreditaram na mentira e meio que deixaram eles garimpar nas terras. Eles ficaram e nisso eles construíram vários arraiais, várias vilas, nas quais hoje são algumas cidades do estado de Goiás. Tom Zé ficou muito fascinado com aquela história, gostou muito, mas ainda ficou muito assustado pelo fato do homem se chamar Ayanguera e de que seu nome era Diabo Velho.
Então, eles passaram por algumas igrejas da cidade de Goiás. Algumas delas são a Catedral de Santana, Igreja do Rosário, Igreja de Nossa Senhora do Carmo. E eles foram passando e vendo os estilos coloniais que eles tinham, daquelas obras que tinham, esculturas que tinham. Então, Tom Zé começou a correr pela cidade de Goiás, tá? Porque já que ele achou aquela uma cidade muito bonita e linda e com um grande espaço. E nessa corrida que Tom Zé teve, ele acabou entrando em uma casa sem querer. E nessa casa era a casa de Cora Coralina. Ele chegou até a bater um papo com ela contou um pouco das suas histórias, de vários poemas que ela fez, de vários livros, de várias frases que ela falava. E Tom Zé ficou muito, muito orgulhoso por ele ter descoberto a casa de Cora Coralina. Prosseguindo então, já que ele não tinha muito tempo, ele o Anhanguera mostrou para ele outra pintora muito reconhecida aqui no estado de Goiás, que foi Goiandira. E logo, quando ela mostrou, eles viraram amigos. Eles sempre se falavam e Goiandira estava pintando um quadro com fininhas areias. E eles pintaram, viram até as revoadas das borboletas. E essa foi a inspiração do quadro de Goiandira. Durante que ela estava fazendo e que eles um dia iriam voltar nela. Então, Goiandira pintou aquele quadro, finalizou ele, ficou muito bonito e deu de presente para eles. Então, Tom Zé, Marieta e seu cachorrinho Felipe foram embora muito felizes e realizados por terem conhecido a história do estado e da cidade de Goiás.